Olha, gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Mas antes, se você quer fazer oposição ao Bolsonaro e a tudo que está acontecendo na Amazônia e de errado no Brasil, se inscreve no canal e já curte o vídeo. Agora vamos falar sobre o vídeo. Gente, todo mundo viu que o céu em São Paulo ficou preto às 3 da tarde e que era fumaça de queimadas. E hoje foi confirmado que essas queimadas são as queimadas lá na Amazônia e a fumaça está viajando até para o sul, para o sudeste, chegou até São Paulo. E isso se fala no mundo inteiro. Eu tenho amigos do mundo inteiro. Dos meus amigos da Polônia, poloneses, quase todos compartilharam essa notícia em polonês. E tá todo mundo falando o que está acontecendo com a Amazônia. Aqui na Espanha só se fala nisso, Amazônia, Amazônia, Amazônia. Estão destruindo a Amazônia. Já estão ventilando sanções ao Brasil, sanções econômicas ao Brasil por conta da destruição da Amazônia. Eu não preciso ficar aqui explicando que isso é culpa do Bolsonaro e muito menos que isso foi promessa de campanha dele. Gente, ele falou isso na campanha. Então quem votou no Bolsonaro não vem de eu me arrependi. Não, ele falou na campanha. Ele falou antes de ser eleito. Ele disse que ia destruir a Amazônia. Ele falou com todas as letras. Nós vamos explorar a Amazônia com os americanos. A Amazônia não pode ficar lá parada. A gente tem que ir lá e usar isso. Só que ele não falou de ir lá pegar uma plantinha. Não, ele estava falando de destruir. Ele estava falando isso a ruralistas. Ruralistas são quem? Quem fazem queimadas e eles queimam milhões e milhões de quilômetros quadrados, de hectares no caso, e eles vão plantar soja, pecuaristas vão colocar gado lá porque eles querem mais espaço para plantar mais. Só que já estão ventilando sanções contra o Brasil. Já a Europa para de comprar soja, de comprar coisas do Brasil, porque fala, vocês estão destruindo a Amazônia para plantar, eu não compro mais de você. Mas o caso é, eu vejo muita gente se mobilizando contra isso, mas eu não vejo ninguém responsabilizando o maior responsável. Porque, gente, o maior responsável não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é como um louco. Um louco, você responsabiliza ele criminalmente pelo que faz? Sim. O Bolsonaro, ele não tem atestado de louco, então ele vai ser responsabilizado criminalmente no futuro. Tem que ser pelos crimes dele. Mas ele não vai parar de devastar a Amazônia. Não vai. Ele falou hoje. Vocês viram, ele falou. Devem ser ONGs que estão fazendo isso para jogar as pessoas contra mim. Não faz sentido o argumento dele, sabe? É um argumento para gente muito burra. O maior responsável disso se chama Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados e ele não coloca um processo de impeachment no Bolsonaro. O Bolsonaro tem vários crimes de responsabilidade, vários que ele já cometeu. Já tem processos de impeachment, pedidos de impeachment do Bolsonaro. Desde o primeiro mês de governo já protocolaram pedidos de impeachment dele. Então, tá lá, mas o Rodrigo Maia, é claro que ele nem cogita aceitar esses pedidos. Então, ele, Rodrigo Maia, que é uma pessoa sã, ou seja, o Rodrigo Maia não é louco, ele não tem problema mental, ele não é uma pessoa que fala coisas desconexas ou que parece que ele bateu a cabeça quando era criança, igual o Bolsonaro faz. Rodrigo Maia é uma pessoa sã, ele passa num teste psicotécnico. Talvez ele chore no meio do teste, mas ele passa. Ele chora muito, rapaz. Porém, o Rodrigo Maia é conivente com tudo isso. A partir do momento que o presidente do Congresso não faz nada e não aceita nenhum pedido de impeachment contra o presidente e nem sequer acusa, Bolsonaro, o que você está fazendo? Destruir um patrimônio da humanidade, do planeta inteiro, porque a Amazônia não está só no Brasil. A Amazônia é do Brasil, é nossa, tem que ser explorada por nós, mas explorada preservando e não explorada destruindo. Tem que ser, agora na verdade, reflorestada a Amazônia, tem que ser reflorestada, porque estão destruindo tudo. Então, o Rodrigo Maia não faz nada. E eu também não vejo nenhuma liderança de esquerda, estou falando líderes dos partidos de esquerda, indo lá, falando por Rodrigo Maia, o que você está deixando, Rodrigo Maia? Você é conivente com isso. Então, no futuro, quando falarem destruíram toda a Amazônia, tem que colocar foto sua, Rodrigo Maia, do lado do Bolsonaro. Você quer isso? Você vai deixar? E pressionando líderes de outros países também, porque eles têm contato, eles têm alcance para isso. Aqui no canal somos 55 mil pessoas. Quando formos 300, 400, 500 mil, não sei quantos serão necessários para termos esse alcance, mas teremos. Aí a gente começa a falar, líder de não sei que país, da Alemanha, da França, da Espanha, de países sensatos, vocês vão deixar o Bolsonaro fazer o que está fazendo? Vocês não vão falar nada para ele? Porque a Alemanha e a Noruega cortaram o dinheiro do Fundo Amazônia. Cortaram porque o dinheiro, eles viram que está indo para o ralo, que está sendo roubado esse dinheiro.
que as poucas ONGs que tentavam ajudar em alguma coisa estão sendo dizimadas pelo Bolsonaro. Aliás, ele disse que todo esse dinheiro ia para ONGs. Não ia não, ia direto para o governo do Brasil. Se o governo brasileiro dava para ONGs, ele é o governo brasileiro agora, ele podia simplesmente ir lá e fazer por conta própria. Mas ele não faz a proteção da Amazônia por conta própria, nem dá para as ONGs que fazem. Ele simplesmente critica, perdeu um investimento que deu 4 bilhões de reais nos últimos 10 anos para proteger a Amazônia e falou, ó gente, destruam tudo. E os líderes de outros países não fazem muito, os que têm notícia também não estão muito aí, e não há pressão nenhuma da gente neles, em quem pode resolver, porque não adianta a gente ficar xingando o Bolsonaro. Tem que falar, o Bolsonaro é o maior responsável por isso? Sim. Tem que fazer com que isso destrua a imagem do Bolsonaro para sempre? Sim. Um dia ele tem que ser preso por isso? Preso, porque tem crime, deve ter propina, deve ter muita coisa errada para alguém deixar de destruir a Amazônia. Está ganhando alguma coisa, não tem como. Um dia ele tem que ser preso por isso? Sim, mas agora a gente vai em quem pode parar com isso, parar com a palhaçada. Quem é? São Rodrigo Maia e os líderes de outros países para pressionarem o Bolsonaro e o próprio Rodrigo Maia. A gente tem que pressionar os líderes de esquerda, quem tem alcance, a chegar. O Rodrigo Maia, chega com uma câmera em live, no Instagram, no YouTube, em tudo, falando, Rodrigo Maia, você vai deixar? Você vai deixar o cara destruir a Amazônia mesmo. Você não vai aceitar uma denúncia de impeachment por ele. Eu estou protocolando aqui, ó, ele está destruindo a Amazônia. E crime de responsabilidade faz um protocolo bonitinho, entrega na mão dele. Fala, você vai deixar mesmo ele destruir a Amazônia? Então você é um bandido junto, Rodrigo Maia. Você é um bandido da pior espécie. Você não é apenas o Botafogo da Odebrecht, você está destruindo a Amazônia. Você também está levando por fora, Rodrigo Maia? Alguém tem que chegar e fazer essa pressão. E não está sendo feita. A gente está batendo na tecla errada. Não adianta ficar xingando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai parar. A gente tem que ir em quem pode parar o Bolsonaro. É Rodrigo Maia, deputados do Centrão. Eles derrubam esse governo. Assim como eles impuseram várias derrotas ao governo Bolsonaro quando quiseram, eles também derrubam o governo e põem tudo abaixo. E não pensar, mas eles vão fazer isso, o Bolsonaro compra os votos deles. O vice do Bolsonaro é o Mourão. Se derrubarem o Mourão, o Rodrigo Maia, que é o ídolo do Centrão, é o líder do Centrão, viraria presidente. Eles derrubar o Bolsonaro para eles é questão de tempo, eles estão só esperando a hora certa. Só que a hora certa tem que ser agora, porque o Bolsonaro vai destruir patrimônios do Brasil que não podem ser revertidos. Uma destruição que não pode ser revertida nunca mais. Eu nem estou falando aqui das privatizações, vai ter um vídeo só sobre as privatizações explicando por que muitas dessas empresas não poderiam ser privatizadas nunca, como os Correios. Não é privatizado em lugar nenhum, nem os Estados Unidos privatizaram os Correios. Então, eu vou explicar, mas só sobre a Amazônia. Isso vai demorar décadas e décadas e décadas de governos responsáveis e de governos que vão investir bilhões e bilhões e bilhões para reflorestar tudo que está sendo destruído só nesse ano de 2019. Agora imagina se a gente deixa esse louco ficar até 2022. Não vamos deixar não. Então vamos começar a pressionar os líderes de esquerda para ir na pessoa certa. E vamos começar a pressionar o senhor Rodrigo Maia, porque ele é agora o responsável. Porque quando a gente tem um louco na presidência, o responsável é a única pessoa que pode tirar o louco. E o único que pode fazer isso no momento é o Rodrigo Maia. Porque a justiça não vai julgar, não vai investigar a fraude nas eleições. A justiça não vai julgar isso, então ele não vai cair pela fraude nas eleições. Ele vai ter que cair por impeachment. E aí, é Rodrigo Maia, deputados e Centrão. Gente, você concorda? Comenta, se inscreve no canal e curte o vídeo, porque é muito, mas muito importante. A gente tem que principalmente compartilhar também o vídeo para trazer gente pra gente, porque a gente tem que convencer as pessoas que são despolitizadas a virem para o nosso lado, que é o lado da verdade, porque do outro lado só tem mentira, só tem gente como o Bolsonaro, e ele ganha muita gente mentindo. Ele mente com fake news, espalha. Isso das ONGs já está sendo trabalhado na indústria de fake news deles. Então eles estão jogando isso para todo mundo, falando, oh, são as ONGs. Eu tenho conhecido que já repetiu, esse dinheiro da Noruega é tudo para ONG, eles estão roubando tudo. Gente, não pode. Então, curte, se inscreve no canal, que aqui a gente vai fazer oposição sempre. Compartilhe o vídeo e comenta. Falou!